Podcast MP. O Brasil conectado não é o Brasil representado. Episódio: O cemitério das certezas digitais. Eu estava observando uma coisa curiosa. Todo mundo parece extremamente preocupado em explicar o... Ninguém parece particularmente interessado em observá-lo. É uma época fascinante. O sujeito acorda, abre o celular, recebe uma indignação, recebe uma interpretação, recebe um culpado, recebe uma solução. Tudo antes do café. A realidade ficou eficiente. Ou pelo menos a indústria das explicações ficou. Outro dia pensei em Echo. Lembra dela? Aquela que repetia. Coitada. Virou plataforma. Echo passou séculos condenada a repetir a voz dos outros. Hoje isso se chama compartilhamento, engajamento, reação, thread, comentário, thread, podcast, vídeo resposta, análise da análise da análise. A civilização finalmente conseguiu transformar a reverberação em modelo de negócios. Parabéns para todos os envolvidos. Mas existe um detalhe que continua me incomodando. O corpo, sempre ele. Esse estraga prazeres. Porque enquanto estamos discutindo narrativas digitais, o corpo continua fazendo coisas extremamente antiquadas. Continua envelhecendo, continua cansando, continua adoecendo, continua morrendo. Uma falta de comprometimento impressionante com a inovação. Parece que a biologia não recebeu o memorando. E aí eu olho para as redes, todo mundo administrando a própria imagem, todo mundo gerenciando a própria narrativa, todo mundo construindo posicionamento, todo mundo produzindo identidade, todo mundo tentando parecer alguma coisa. E eu fico pensando, quando foi que existir deixou de ser suficiente? Porque agora não basta viver, é preciso comunicar que viveu. Não basta comer, é preciso registrar. Não basta viajar, é preciso publicar. Não basta sofrer, é preciso converter em conteúdo. Não basta existir, é preciso performar a existência. Narciso deve estar orgulhoso ou assustado, difícil saber. Porque Narciso tinha apenas um lar. Nós construímos uma infraestrutura planetária. O reflexo virou nuvem, virou servidor, virou métrica, virou mercado. Virou profissão, virou identidade, virou religião sem admitir que é religião. E talvez seja justamente aí que a conversa fique interessante, porque toda religião promete alguma forma de salvação. A diferença é que as antigas falavam da alma, as atuais falam da visibilidade. A promessa mudou. O mecanismo continua surpreendentemente parecido. Seja visto, seja relevante, seja lembrado, seja reconhecido. Como se a finitude pudesse ser derrotada por alcance orgânico. Como se a morte tivesse medo de curtidas, como se o algoritmo fosse uma espécie de cartório existencial. Mas Freud continua sentado no canto da sala, com aquela expressão desagradável de quem leu o manual antes da festa começar. Porque Freud insiste em lembrar uma coisa extremamente inconveniente. O sofrimento não desapareceu. Mudou de roupa, mudou de aplicativo, mudou de interface, mas continua lá. O sujeito continua angustiado. Continua sozinho, continua inseguro, continua tentando descobrir quem é. A diferença é que agora ele pode fazer isso em alta definição. E aí aparece outra ironia. Vivemos a era da hiperconectividade, mas nunca foi tão comum ouvir pessoas falando sobre isolamento. Vivemos a era da comunicação instantânea, mas nunca foi tão difícil sustentar uma conversa longa. Vivemos a era da informação, mas boa parte da energia parece dedicada a escolher qual versão da realidade será consumida hoje. É uma abundância extraordinária, principalmente de ruído. E enquanto isso, o Brasil continua existindo. Não o Brasil do feed, o Brasil mesmo. O Brasil do ônibus lotado, do salário apertado, da escola precária, da fila, do deslocamento, do trabalho, da exaustão, da infraestrutura que ninguém posta porque ela não viraliza. Existe um país inteiro acontecendo fora da tela. E talvez esse seja o maior problema dos discursos contemporâneos. Não é que eles pintam necessariamente, é que eles costumam olhar para o lugar iluminado e esquecer todo o resto. A plataforma mostra o visível. A realidade continua sustentada pelo invisível. Alguém produz a energia. Alguém limpa a rua. Alguém dirige o ônibus. Alguém entrega a comida. Alguém mantém os cabos. Alguém sustenta a infraestrutura. Mas raramente essas pessoas aparecem na narrativa principal. Afinal, não é fácil transformar manutenção em espetáculo. E então eu volto para a pergunta da Loca. Aquela que sempre aparece depois que todo mundo terminou de falar. Depois da trend, depois da hashtag, depois da polêmica, depois da análise, depois da contra-análise, depois da meta-análise. O que continua de pé? A indignação continua? Nem sempre. O algoritmo continua até a próxima atualização. A narrativa continua, talvez por algumas semanas. Mas o corpo continua.
A desigualdade continua, a morte continua, o tempo continua, o outro continua. E talvez seja justamente por isso que a realidade tenha se tornado tão impopular. Ela possui o hábito irritante de sobreviver às explicações. MPI Alocadoroli mais perto da ignorância.